Olá pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta dele à igreja de Corinto. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Essa carta ela tem um assunto central muito interessante que todos conhecem, porque ela fala sobre o amor, um dos seus temas centrais. 1 Coríntios capítulo 13, conhecidíssimo, sobre o amor ágape de Deus, mas ela trata de muitos outros assuntos também que nós vamos ver. O apóstolo Paulo que escreveu essa carta, isso é consenso, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Ela recebe esse nome porque é dirigida à igreja que está na cidade de Corinto, e Paulo sempre fazia isso, ele nomeava suas cartas. E essas cartas eram nomeadas na igreja primitiva, pelos pais da igreja também, segundo a cidade onde estava situada a igreja. Com exceção das cartas pastorais do apóstolo Paulo. O mais provável é que essa carta tenha sido escrita na primeira metade do século 55, quando o apóstolo Paulo estava ainda na cidade de Éfeso, ministrando ali, edificando a igreja ali em Éfeso. Lá no capítulo 16 de 1 Coríntios dá a entender isso. Então isso foi durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. É bem provável que tenha sido isso. Durante a terceira viagem missionária, quando ele estava em Éfeso, ele escreve essa carta à igreja de Corinto. Ele pretende permanecer ali em Éfeso, estendendo a sua estadia, como nós vemos em Atos capítulo 20, até o período de Pentecostes, a festa de Pentecostes no ano seguinte, no ano 55, como ele dá a entender ali no capítulo 16, verso 8 de Coríntios. Ele então espera até o inverno, e a partir daí, então, ele vai visitar a igreja de Corinto. A sua ida para Corinto, ela é antecipada, ele está escrevendo a carta ali e, aparentemente, ele pretende, então, antecipar a sua ida por conta das notícias que ele recebe ali da igreja de Corinto, que são notícias muito tristes, muito dramáticas, pelo estado, pela situação em que está a igreja ali no momento, envolta em pecados, em divisões, em problemas doutrinários muito sérios. Ele dá a entender isso no capítulo 4, verso 19, capítulo 11, verso 34 e 16, 8. A cidade de Corinto é uma cidade localizada na Grécia. Ela ficava na província de Acaia, a cerca de 73 quilômetros de Atenas, então não muito longe da capital. Por muito tempo, por muitos séculos, ela foi o centro do tráfego norte-sul, ali de comércio e de passagem ali naquela região. Então, muito comércio se concentrou ali, ela se tornou um entreposto comercial muito importante para a sua época. Por conta disso, ela prosperou muito, cresceu muito, tinha um centro comercial muito grande, uma cidade portuária, um movimento no seu porto ali muito intenso, muito importante para toda a região do Mediterrâneo, inclusive até mesmo para o norte da África e para a Itália, da onde ela estava próxima, e até mesmo para a Ásia Menor. Até mesmo para os padrões da cultura pagã, da época e da sociedade ali, Corinto ela ganhou fama pela sua corrupção moral, e se tornou até sinônimo para a depravação. Corintianizar era uma palavra da época relacionada a uma depravação muito forte, atos depravados muito fortes. Por conta de toda a libertinagem que era praticada ali na cidade, depravação sexual, imoralidades e embriaguez. Então imagina uma cidade portuária, intensamente movimentada ali de viajantes, pessoas, comerciantes viajando de um lado para o outro, longe das suas famílias, muita depravação,
muita bebida e orgias. Mas tinha um outro agravante também. Essa cidade ela possuía um templo dedicado à deusa Afrodite, conhecida deusa do amor dos gregos. Era uma deusa que estava relacionada às questões sexuais, atos sexuais, erotização, e essa cidade tinha um grande templo para essa deusa. Um templo numa parte elevada da cidade, a 600 metros, né, acima do nível do restante da cidade, ganhando um destaque muito grande ali. Era um templo que possuía mais de 1000 sacerdotisas, mulheres, prostitutas religiosas, né, ou cultuais, que praticavam o ato sexual como adoração à sua deusa Afrodite. Essas sacerdotisas, elas saíam do templo à noite, desciam para a região de comércio e de porto e se ofereciam ali aos homens para se prostituir, e isso contribuía enormemente para essa fama e para essa imoralidade toda dessa região, dessa cidade. A igreja de Corinto era afetada por isso, porque as pessoas que se convertiam, né, e passavam ali a fazer parte da comunidade cristã da igreja tinham dificuldade de abandonar as práticas sexuais e de imoralidade, de corrupção com as quais eles viviam anteriormente, caindo muitas vezes em pecados enquanto estavam ali dentro da igreja, né, da comunidade cristã de Corinto. E isso começou a se tornar muito grave e pecados muito sérios foram ali praticados, como é mencionado no capítulo 1, o capítulo 5, né, da carta aos Coríntios, pecados até mesmo possivelmente de incesto mencionado ali. E isso se torna um problema muito grave, né? O apóstolo Paulo vai ter que lidar com isso e ele começa a lidar com isso através dessa carta. Vocês vão ver um mapa aí, a cidade de Corinto circulada ali em vermelho, uma imagem do templo de Afrodite em cima. Então vocês podem ver a localização ali na província de Acaia, próximo a Creta, Itália, ali no mar Mediterrâneo, próximo também ao norte da África e ao mar Egeu. A igreja de Corinto ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, como nós vemos em Atos capítulo 18. Ele, como sempre, naquela época ele se dirigia primeiro às sinagogas pregando aos judeus e tentando converter os judeus para o cristianismo, e ali ele é auxiliado nessa pregação por 2 cristãos convertidos do judaísmo, cristãos judeus, que são Priscila e Áquila, né? Um casal. Esse casal ele viaja com Paulo, né? Ele vive com Paulo ali há um tempo participando do seu ministério. Eles são companheiros de Paulo até mesmo na profissão ali de fazedor de tendas. E logo em seguida se juntam ao apóstolo Paulo nessa viagem missionária Silas e Timóteo. E ele começa a pregar ainda mais intensamente ali em Corinto, nas sinagogas. Mas os judeus resistem muito fortemente à pregação de Paulo, fazendo com que ele deixe então de pregar nas sinagogas e comece então a pregar aos gentios. Mas ele consegue ganhar para Jesus alguns judeus ali e inclusive o chefe da sinagoga e toda a sua família, conforme está em Atos 18. Então, após ele estar ali ministrando em Corinto por um ano e meio de trabalho, ganhando vidas para Jesus, plantando essa igreja ali com a sua equipe missionária, Paulo começa a sofrer acusações religiosas de muita forte oposição dos judeus, que levam ele ao tribunal de Corinto, onde o procônsul ali daquele tribunal, ele rejeita a acusação contra Paulo, porque são acusações religiosas. Depois disso, né, pela oposição e pela agressividade ali dos judeus, então Paulo decide ir para outra cidade. Ele decide sair ali de Corinto e vai para Éfeso e leva com ele Priscila e Áquila. E de lá eles voltam para Israel, conforme os versículos 18 e 22.
do capítulo 18 de Atos. Os cristãos ali de Corinto, eles demonstram, né, uma incapacidade de romper com a cultura que eles viviam antes. E isso começa a causar muitos problemas ali na igreja, de pecados sexuais e de várias ordens, e também divisões na igreja, partidarismo. Se torna uma igreja bastante carnal, né, bastante pecaminosa. A igreja de Corinto recebe um pregador muito bom ali, na época conhecido como Apolo. Ele é muito talentoso na arte da pregação, e ela recebe Apolo, e a igreja começa então a se dividir em grupos, alguns apoiando Apolo, outros apoiando Paulo, outros Pedro, né, chamado de Cefas, o apóstolo Pedro, e outros dizendo que não estavam submissos a nenhuma liderança, né, a nenhum pastoreio humano, apenas de Cristo, né? Talvez, quem sabe, uns futuros desigrejados da época, né, julgando que não é importante a liderança religiosa. Nós vemos isso no capítulo 1 de Coríntios, né, de 1 Coríntios, verso 10 a 13, e no capítulo 3 também. O problema mais sério desta igreja era essa dificuldade de romper com a cultura, né, da sociedade não cristã ali da época, e viver os padrões cristãos, né, os padrões de Cristo, de caráter de Cristo, de santidade. Então elas tinham essa grande dificuldade e continuavam praticando dentro da família da igreja as mesmas coisas que praticavam fora, antes de se converterem. A maioria então desses cristãos continuava com muito egoísmo, imoralidade, paganismo, e Paulo então ele tem que escrever essa primeira carta aos Coríntios, corrigindo todos esses pecados e erros doutrinários que eles começam então a praticar e a propagar no meio deles, heresias, né, doutrinárias. E Paulo ele é tão forte, né, no seu combate a essa pecaminosidade, que ele chega a orientar os cristãos ali de Corinto a até mesmo expulsarem do convívio da igreja as pessoas que estavam nas práticas de pecados sexuais, como um determinado homem que é mencionado, que possivelmente estava praticando incesto. Paulo então é muito duro no seu combate, no seu confronto a esses pecados e ao partidarismo também da igreja, e também às falhas doutrinárias. Para confrontar essas práticas, né, Paulo ele confronta o pecado e traz o ensinamento correto doutrinário acerca desses pecados, porque na verdade todo pecado ele começa com uma crença errada, né, com uma convicção doutrinária errada, né, ou com uma falta de conceito doutrinário bíblico, né, uma falta de revelação até mesmo da palavra de Deus, que leva a pessoa a praticar esses pecados muitas vezes na ignorância. Então Paulo ele começa a confrontar esses pecados e as doutrinas erradas. Ele confronta os pecados sexuais, confronta o divórcio, e traz o ensinamento do plano de Deus para o casamento e para a família, inclusive no aspecto sexual do casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, ele confronta, ele traz a doutrina da adoração adequada e do reconhecimento do caráter da santidade de Deus, a identidade espiritual da igreja, né, capítulo 3, capítulo 12, e a participação santa e pura na ceia do Senhor, no capítulo 11, falando, né, do entendimento correto do corpo de Cristo, sem partidarismo. A falta de unidade dessa igreja é confrontada pelo apóstolo Paulo, e a compreensão da diversidade, da unidade do corpo, que ele começa a trabalhar quando ele começa a falar da ceia do Senhor, né, compreendendo e exercendo corretamente os dons espirituais para a edificação desse corpo. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais que o Espírito Santo de Deus dá para que
o ministério possa ser exercido de maneira adequada e o corpo de Cristo edificado pelos dons. Não são para criar divisões, partidarismos e nem para edificação pessoal, com exceção, edificação individual, com exceção do dom de línguas, que esse sim é claramente dito que é para a edificação pessoal. A importância da doutrina correta da ressurreição, Paulo traz aqui, combate, né, uma doutrina errada, contrária à ressurreição. Ele combate, confronta essa heresia, essa mentira, esse engano, e traz a doutrina correta da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição futura, né, para subirmos com o Senhor no dia do arrebatamento. E Paulo deixa claro que se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, toda a nossa fé é em vão. Toda a pregação e o trabalho de Paulo é em vão. Tá? Isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo trata a ressurreição de Cristo como um fato, né, um fato consumado, um fato provado, e até com testemunhas. A Bíblia nos traz muitas testemunhas da ressurreição de Cristo. É um fato histórico, né? Evangelho de João, capítulo 19, Maria Madalena testemunhou, foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Mateus, capítulo 28, diz que várias outras mulheres, como Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, Joana e outras mulheres, viram também o Cristo ressuscitado. Em 1 Coríntios 15, 5, o apóstolo Paulo diz ali, defendendo a ressurreição, que Pedro foi testemunha da ressurreição de Cristo, como está também relatado em Lucas 24. João, capítulo 20, verso 19, os 12, né, viram, com exceção de Tomé, nesse momento, a ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo também coloca esse fato para eles, em 1 Coríntios capítulo 15 também. Lucas 24, né, 2 discípulos de Jesus veem ele ressuscitado e conversam com ele no caminho para Emaús. João 21, 7 pescadores no mar da Galileia, seus discípulos e apóstolos ali, comem com Jesus ressurreto. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala que cerca de 500 pessoas, né, na região da Galileia viram Jesus ressuscitado, né, o que está também lá em Mateus 28. Paulo diz que aquelas pessoas que estão em Mateus 28 relatadas que viram Jesus chegavam a 500 pessoas. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz que Tiago, irmão do Senhor, também vê Jesus ressuscitado. E o apóstolo Paulo continua dizendo, então o apóstolo Paulo continua dizendo, né, que todos os apóstolos, inclusive ele, estiveram com Cristo ressurreto. Né? E Paulo viu Cristo ressurreto na estrada de Emaús. E ele trata isso não como uma visão de arrebatamento ou uma visão espiritual, mas como uma visão de fato, né, física, ali como Cristo tivesse sido ali, estado com ele. Então ele vê Cristo ressurreto também. Paulo defende então a doutrina da ressurreição de forma muito enfática, com fatos, né, considerando isso como uma verdade histórica. Outros temas que o apóstolo Paulo vai abordar são o julgamento divino dos cristãos, e esse julgamento, conforme ele produz motivos corretos para uma vida piedosa, então a disciplina de Deus, né, de certa forma, a disciplina no sentido de uma correção divina, né, um ato de juízo, ela leva os cristãos para uma vida de mais santidade, de mais devoção a Deus, conforme o capítulo 3 de 1 Coríntios. A idolatria e falsos deuses, cujo entendimento correto deveria levar os cristãos a uma forma madura, né, de lidar com isso, entendendo que tudo aquilo que você consagra a Deus em oração está consagrado a Deus. Então ele trata aqui da questão de comer carnes sacrificadas a ídolos, e ele diz que tudo aquilo que você consagra ao Senhor está consagrado, e tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, quer comamos, quer bebamos e tal. E tudo mais é para a glória de Deus. Então, que o cristão maduro não deveria ter esse medo, né? Mas ele também diz o quê? Que para evitar escândalo dos mais fracos na fé,
você deve evitar de ter essas práticas. Diretamente relacionado a comer coisas consagradas a outros falsos deuses. O amor genuíno é outro tema que ele aborda, o amor genuíno e piedoso, devotado, que eram obrigatórios, para o uso adequado dos dons, porque o apóstolo Paulo faz uma defesa dos dons e um ensino sobre os dons no capítulo 12 todo, com relação à unidade do corpo de Cristo e a edificação do corpo de Cristo, e no capítulo 13 ele vem dizer que existe algo superior aos dons, que é o dom do amor, que é o amor ágape, o amor de Deus, que é uma vida motivada e respaldada no amor do Senhor. Então tudo que você for fazer, mesmo que seja através de dons espirituais, se não houver amor, aquilo não é espiritual. Até mesmo o uso dos dons espirituais sem amor deixa de ser uma prática genuinamente espiritual que glorifica a Deus. Um resumo, então, de todos os assuntos que o apóstolo Paulo trata aqui em 1 Coríntios, que são muitos. Vamos lá, um breve resumo. Ele fala sobre a cruz de Cristo, ele fala sobre a sabedoria divina, a sabedoria humana, a obra do Espírito Santo com relação à iluminação do crente, a carnalidade, as recompensas eternas, a transformação da salvação, a santificação, a natureza de Cristo, a união com Cristo, o papel sagrado da mulher, o casamento e o divórcio, o batismo e a habitação e o dom do Espírito Santo, a unidade da igreja como um só corpo, a teologia do amor ágape, o amor de Deus, e a doutrina da ressurreição. Então, isso é um breve resumo para juntar tudo aqui num pacote, para a gente não esquecer de nada. E vamos destacar dentre todos esses assuntos algumas doutrinas importantes aqui. Então, a questão do pecado sexual, que é bastante trabalhada aqui pelo apóstolo Paulo, que é a desobediência ao plano de Deus para o casamento e a família. Então, tudo aquilo que é uma desobediência para o projeto de Deus sobre casamento e família é um pecado sexual. Então, a relação sexual fora do casamento é pecado, a relação sexual antes do casamento é pecado, a relação sexual de forma errada dentro do casamento é pecaminosa. Então, tudo que você possa imaginar que foge do plano de Deus para um casamento santo no Senhor, e para a constituição da família, é um pecado sexual. A adoração apropriada, Deus merece que nós o adoremos de todo o coração, espírito e em verdade. Então, a adoração apropriada aqui defendida por Paulo inclui o reconhecimento da santidade de Deus e a participação na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é fundamental para a vida cristã, para a unidade da igreja e para uma adoração correta ao Senhor. Isso está em capítulo 3 e capítulo 11. E uma identificação espiritual com a igreja, uma compreensão correta do que é o corpo de Cristo é fundamental para a adoração a Deus. Os dons espirituais, que são capacitações divinas para exercer o ministério que o Espírito Santo de Deus nos concede para a edificação de todos os cristãos e não para a edificação própria, ou para um status pessoal, qualquer coisa do tipo. E os dons, e apenas acrescentando algo importante, que os dons espirituais são para hoje, existem hoje, o Espírito Santo de Deus atua através desses dons espirituais em nós hoje. A ressurreição de Jesus é um outro tema central, para a esperança nossa futura de sermos arrebatados com o Senhor, porque os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar e subirão primeiro com o corpo glorificado. E sem a ressurreição, a fé em Cristo é inútil. Então, a doutrina da ressurreição é fundamental para o cristianismo. E a natureza do amor, o capítulo 13, belíssimo, um dos mais belos da palavra de Deus. Paulo escreve para corrigir essa visão distorcida dos cristãos de Corinto com relação aos dons espirituais. Eles usavam os dons espirituais sem a motivação correta, e isso fazia com que, mesmo exercendo dons espirituais, eles se tornavam carnais, pecaminosos, porque a base para o uso do dom espiritual é o amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial.
e disposto a sofrer pelo próximo. Alguns versículos que podemos destacar aqui. 1 Coríntios 2:2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 11:23 e 25, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqui o apóstolo Paulo instituindo então na igreja a Santa Ceia do Senhor, que foi instituída pelo próprio Cristo na última ceia de Páscoa que ele celebrou com os seus 12 apóstolos. 1 Coríntios 13:13, belíssimo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 15:3 e 5, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Glória a Deus. A palavra ressurreição, que é muito importante aqui em Coríntios, vale a pena nós destacarmos ela e observarmos o sentido dela aqui no grego, é anastasis, que aparece lá no capítulo 15, que literalmente significa ressuscitar dentre os mortos, voltar à vida. Ao falar de ressurreição em geral, então a Escritura ela também usa a expressão ressurreição dos mortos para reforçar isso. E em Romanos capítulo 1, verso 4, Paulo se refere à ressurreição de Cristo como ressurreição dentre os mortos. A mesma terminologia é usada em 15:21, em que o texto grego diz literalmente: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. A ressurreição de Cristo inclui a ressurreição dos crentes para a vida eterna. Então o que Paulo está dizendo aqui é que, como a morte veio através de Adão, Cristo trouxe a vida e trouxe a ressurreição também. Porque estávamos mortos nos nossos pecados, mas voltamos à vida, a vida literal, a vida espiritual, a vida abundante, a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Cristo se levantou dentre os mortos, muitos se levantaram com ele, pois uniram-se a ele em sua ressurreição. Isso está falando espiritualmente, mas também profeticamente para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Dons espirituais, a palavra dons, que no grego é carisma, e é semelhante à palavra caris, que significa graça ou favor. Então, carisma quer dizer aquilo que é dado graciosamente, gratuitamente. Os dons são nos dados, concedidos por nós pelo Espírito Santo e atuado através de nós pelo Espírito Santo. Então, o dom não é nosso, é do Espírito Santo. Ele nos concede de graça, não é merecido, não é por status espiritual, não é para quem ora mais, para quem jejua mais, para quem conhece mais versículo da Bíblia, etc. O Espírito Santo dá a cada um conforme ele entende, para a edificação do corpo. Então, Paulo empregou esse termo carisma de forma sinônima ao termo grego pneumática, que significa literalmente coisas espirituais. Porque as coisas graciosamente pois as coisas dadas graciosamente são dons espirituais. Esses dons foram concedidos pelo Senhor a vários indivíduos da igreja, de modo a avivar as reuniões para se edificarem mutuamente, edificando o corpo da igreja mutuamente. E é assim que o Espírito Santo atua hoje também. Glória a Deus. Então, nós ficamos por aqui com essa foi a nossa aula de 1 Coríntios. E a próxima, então, 2 Coríntios. Até a próxima. Deus abençoe, queridos.